Devemos orar o Pai Nosso? Até podemos, mas não no sentido de reza diária. A oração do Pai Nosso é uma oração tipicamente judaica e foi ensinada pelo Senhor aos seus discípulos em um período de transição entre o período da lei e a igreja, que seria criada em Pentecostes. Em Mateus 6, de 9 a 13, diz: Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Muitas pessoas erroneamente compreendem a oração do Pai Nosso como uma oração que devemos fazer palavra por palavra. Alguns tratam a oração do Pai Nosso quase como uma fórmula mágica, como se as palavras por si só tivessem algum poder específico ou influência sobre Deus. A Bíblia nos ensina o oposto. Deus está muito mais interessado em nossos corações quando oramos do que em nossas palavras. Em Mateus 6,6 nos ensina: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Em Mateus 6,7 continua e diz: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Na oração devemos derramar nossos corações a Deus. Isso está em Filipenses 4, 6, 7. E não simplesmente recitar a Deus palavras memorizadas. Ao invés disso, a oração do Pai Nosso deve ser entendida como um exemplo, um padrão de como orar. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar. Ela nos dá os ingredientes que devem fazer parte da oração. Eis aqui como se esmiuça: Pai Nosso que estás no céu. Nos ensina a quem devemos dirigir nossas orações: ao Pai. Santificado seja o teu nome, nos diz para adorarmos a Deus e louvá-lo por quem Ele é. A expressão venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é um lembrete de que devemos orar pelo plano de Deus em nossas vidas e no mundo, não o nosso próprio plano. Devemos orar para que seja feita a vontade de Deus, não por nossos desejos. Somos encorajados a pedir a Deus pelas coisas que precisamos em O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nos lembra que confessemos os nossos pecados a Deus e nos desviemos deles. E também que perdoemos aos outros assim como Deus nos perdoou. A conclusão da oração do Pai Nosso, e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, é uma petição por socorro em alcançar a vitória sobre o pecado e um pedido por proteção contra os ataques do diabo. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso não é uma oração para memorizar e recitar a Deus. É apenas um exemplo de como devemos orar. Há algo de errado em memorizar a oração do Pai Nosso? Claro que não. Há algo errado em fazer a oração do Pai Nosso a Deus? Não, se o seu coração está nela e você verdadeiramente sente as palavras que diz. Lembre-se, em oração, Deus está muito mais interessado em nossa comunhão com Ele e na sinceridade de nossos corações
do que em palavras específicas que possamos usar. Em Filipenses 4, 6, 7 declara: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em suma, a oração do Pai Nosso tem seus efeitos partindo tudo de Deus e revertendo em glória para Ele, e não para os homens.